Então vamos lá. Giro de mercado, dia 22/4, né, de 2025, 1h30 da tarde. Vou fazer essa série de vídeos de giro de mercado ao vivo essa semana, tá? E depois eu disponibilizo a gravação para quem tiver no nosso grupo. Vamos lá. Vamos ser bem objetivo, né? Vamos fazer leitura de ações aqui. Lembrando, né, conforme o pessoal for assistindo aos giros de mercado, vai ver que a gente opera de forma tranquila, a gente não fica caçando operações no mercado, a gente opera de forma estruturada, tanto as ações quanto opções. E nesses próximos vídeos, né, ao longo dessa semana, eu vou comentando sobre as nossas operações, sobre como funcionam as estratégias, né, para a gente conseguir operar da forma mais tranquila possível. Conforme você for evoluindo na estratégia, que eu chamo de arte da guerra no mercado financeiro, você vai perceber que você só vai precisar apenas de 5 minutos do mês do seu tempo para operar nesse mercado, tá bom? Lembrando que para operar, né, tanto ações quanto opções, você tem três formas. Você tem a forma de investimento, a forma de arbitragem e a forma de especulação. A nossa prioridade no começo é operar com a vertente de investimento, pensando no médio e longo prazo e principalmente na proteção de capital. E para isso a gente usa os derivativos, que são as opções, para a gente aumentar a rentabilidade das operações e também para proteção de capital, que é justamente para isso que essa ferramenta foi desenvolvida. Tá? Então hoje eu vou fazer só uma leitura de mercado para a gente ir se acostumando aqui conforme a gente for conversando. O que tem aqui na minha tela, né? Na minha tela aqui tem uma ferramenta que eu chamo de Profit. Você não precisa usar esse tipo de ferramenta, você pode usar as ferramentas, inclusive eu vou mostrar hoje mesmo uma ferramenta gratuita, né, que é a opções.net, onde a gente consegue montar algumas operações, a gente consegue ver alguns payoffs que a gente fala, né? O que são os payoffs? É como a gente estrutura as operações, tá? Mas você pode no começo, com o próprio home broker da sua corretora, né, precisa ter uma conta na corretora, com o próprio home broker você consegue operar de forma tranquila, tá? Então hoje vamos fazer a leitura de mercado, mostrar como que eu vejo as operações. Eu não caço operações de novo, né? As operações têm que saltar aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Justamente isso traz tranquilidade para você não ficar operando freneticamente. Isso é uma coisa. Segunda coisa aqui, já mostra que você não precisa ficar na frente da tela todo o tempo, né? Tem gente que tem seu trabalho, não vive do mercado financeiro ainda, né? Quem tem a intenção de viver do mercado financeiro. Então não tem como ficar na frente da tela a todo momento, né? Simplesmente essa estratégia propicia o quê? Você migrar das aplicações tradicionais, que a gente chama, né, que é a primeira onda, que são aquelas aplicações de banco, né, CDB de banco, todos aqueles produtos financeiros que os bancos oferecem, que geralmente não batem nem a inflação. A segunda onda, que são os produtos de corretoras, né? Aquela sopa de letrinha, CRA, CRI, COI, os próprios CDBs também de corretoras, LCA, LCI, debentures, né? Que a gente geralmente nem sabe o que a gente está colocando o dinheiro, e vir para a terceira onda, que é você tomar a liderança dos seus investimentos, sair dessas aplicações tradicionais, vir para a bolsa de valores, que é a forma como você consegue rentabilizar melhor o seu capital, só que de uma forma segura. Por isso que a gente pensa na vertente de investimento no médio e longo prazo, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro o que eu olho, né? Eu olho aqui as maiores altas e as maiores quedas da bolsa do dia, né? Mas só por referência, né? Eu não opero todas as ações, eu não opero opções de todas as ações, mas vamos dar uma olhada aqui, né? Então se você pegar aqui as maiores altas, né? Tá aqui na minha tela, tem a MRV, Pão de Açúcar, BIF, Rap Vida, Cogna, JBS, inclusive a Vale, né? A Vale a gente já opera, então é interessante ver que a Vale hoje está subindo, né? A gente sabe que o contexto macroeconômico ele está bem complicado, nessa questão das tarifas, do Trump, está mexendo com a economia mundial. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas a gente ao longo da semana vai discutir bastante sobre isso. Isso acaba não afetando as nossas operações diretamente, vocês também vão ver ao longo da semana por que não afeta, tá? Mas a gente vai conseguir olhar aqui na tela algumas coisas. Então vamos lá para as maiores quedas, né? Então tem Embraer, Droga Raia, Rent, que é de carros, né? Klabin, Elet, Azul, Bradesco, né? Bradesco Ordinária, Bradesco a gente também opera bastante. E vamos dar uma olhada agora na análise aqui mais gráfica, né? De novo, eu também não faço análise gráfica, análise de figura, procurar fundos e topos, mas a gente faz uma análise partindo do que eu chamo de marco zero. O que seria o marco zero? A gente precificar de uma forma correta o ativo, né, só para a gente ter uma localização espacial dentro do gráfico, tá? Vamos dar uma olhada primeiro aqui no índice futuro. Vamos dar uma olhada aqui no índice futuro. Vou riscar aqui a tela. Vamos dar uma olhada aqui no índice, né?
Então o índice, né, já faz um tempo aqui desde agosto do ano passado, né, ele vem fazendo uma correçãozinha de leve, tá? Tô riscando a tela aqui, vem fazendo uma correção. Chegou aqui num ponto, né? A gente tinha um ponto aqui, um ponto mais antigo, tá? Um suporte aqui. E tentou passar dessa região aqui, ó, né? Passar dessa região, ainda bateu, voltou, né? Voltou aqui para baixo para tentar buscar liquidez, né? A gente fala aqui que ele veio buscar liquidez, ele poderia vir buscar liquidez mais embaixo para ganhar mais força, não veio e tentou chegar nessa região aqui, tá? Deixa eu anotar aqui com outra cor. Chegou aqui, até chegou forte, né? Teve uma alta forte, mas não teve mais força agora que ele chegou aqui suficiente para romper, tá? Então ele voltou o quê? Ele voltou a buscar liquidez aqui embaixo. Pode ver que agora ele veio até mais para baixo do que ele tinha vindo antes, né? Ele voltou a pegar liquidez aqui com qual intenção agora? Com a intenção de romper. De novo, lembrando que isso daqui é uma análise mais simples, né? O que a gente chama aqui de smart money. Mas, de novo, lembrando que o contexto macroeconômico ele está bem complicado, né? Então, qualquer tipo de notícia faz o mercado balançar bastante. Por isso que ao longo dessa semana a gente vai mostrar formas de você operar tranquilo, tá? Não ficar procurando topos em fundos. Mas aqui eu só estou olhando o índice, que é a nossa referência aqui de bolsa de valores. Vamos dar uma olhada na Petrobras, tá? Pode ver que Petrobras, eu já deixo aqui umas marcações de regiões, tá? E aos poucos eu vou falando sobre isso também. Vamos para a análise mais macro aqui de Petrobras. Para quem não assistiu, tá? Eu já deixei no grupo um vídeo específico de Petrobras. Eu vou deixar aqui um card e depois eu posso deixar de novo no grupo falando especificamente sobre a análise da Petrobras, tá? Tem mais detalhes lá. Hoje eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, o que aconteceu com a Petrobras? Vou pegar um pouco mais recente. A Petrobras ela distribuiu aqui, né, o que a gente chama aqui, ficou distribuindo, né, então ficou distribuindo lotes aqui, tá? Não conseguiu passar o topo, né? Ela tinha um topo aqui, um topo histórico, não conseguiu passar esse topo histórico, veio buscar liquidez mais embaixo. Isso daqui foi quando teve a Petrobras soltou o resultado do quarto trimestre de 2024, tá? Que veio abaixo das expectativas. Por mais que tenha sido o sexto ano consecutivo de lucro da Petrobras, o último trimestre, né, que foi o quarto trimestre de 24, veio abaixo das expectativas. Mas a Petrobras ainda continua muito perene. Veio buscar liquidez aqui embaixo com qual intuito? Intuito de agora sim romper lá em cima. Como não conseguiu, inclusive fez aqui, né, que a gente chama de topo, aqui fez um topinho mais baixo, ele está vindo buscar liquidez agora mais embaixo ainda, tá? Tá vindo buscar liquidez mais embaixo. Inclusive, ele está bem numa região aqui, ó, que se vocês forem reparar, é uma região que eu tenho uma faixa vermelha, tá? Essas regiões aqui de faixa vermelha é onde a gente opera com tranquilidade. Aqui a gente executa operações que eu chamo de defesa, tá? São operações de defesa. Por que defesa, Vinícius? Porque entre as defesas de cima e de baixo aqui, ó, essas regiões, é onde a gente opera. Se vocês repararem, tem várias linhas aqui ó, que eu traço. No caso específico da Petrobras, a cada R$ 1, tá? Então, a cada R$ 1 aqui da Petrobras, a gente monta operações estruturadas. Então, você não precisa ficar na frente da tela a todo momento. O que acontece? Você pode ter uma plataforma, ou você pode ir lá na sua corretora, no aplicativo da sua corretora e colocar alguns alarmes. Ah, quando o Petrobras estiver a R$ 35, por exemplo, aqui, ó, ele vai tocar um alarme e você executa uma operação. A Petrobras está 34, vai tocar um alarme no seu celular, você pode executar uma operação. Então, por isso que a gente não precisa ficar na tela a todo momento. E, além de você ter essas operações aqui dentro dessas regiões de defesa, que a gente chama, né? Em qualquer lugar, a gente consegue fazer as nossas operações de capital garantido. As operações de capital garantido, a princípio, você não tem um time de entrada, né? Garantido. Você não tem um time de entrada. As operações de capital garantido, você pode executar elas em qualquer lugar, em qualquer dia, tá? Desde que ela esteja dando uma rentabilidade acima, né? Acima do benchmark. Então, a rentabilidade dessas operações, e geralmente é isso que acontece, né? Tem que ser maior ou igual ao benchmark, tá? Que é a nossa taxa de juros, tá? Então, lembrando, né? Deixa eu apagar aqui tudo.
A gente opera, né? Operações de capital garantido, a gente opera em qualquer região, tá? Capital garantido. Essas faixas aqui, no caso da Petrobras, são as nossas defesas. Ah, mas por que defesas, Vinícius? Porque dentro dessa região a gente monta as nossas operações estruturadas, que são operações gatilhos que a gente paga os nossos boletos. É o que a gente chama de vacas leiteiras. É daqui que a gente vai tirar o dinheiro para a gente pagar os nossos boletos. De novo, aqui no caso específico da Petrobras, a cada R$ 1, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, né? Então, Petrobras, a gente olhou aqui, está numa regiãozinha vindo buscando liquidez. O interessante da Petrobras é a volatilidade, tá? A volatilidade implícita da Petrobras, ó, subindo e subindo bem comparado com o histórico recente, tá? Então, na minha visão, essa regiãozinha aqui, ó, é região para a gente montar a operação do que a gente chama, dentro da nossa estratégia, de etapa 1, tá? Etapa 1 que eu vou comentar ao longo dessa semana, tá? Então, são operacionais de etapa 1 aqui. Tem vários operacionais, tá? São 4 operacionais principais e a gente tem mais, acho que, se eu não me engano, uns 3 complementares, mas a gente foca nesses principais aqui, tá? Então, aqui está dando entrada para 4 principais operacionais aqui em Petrobras, tá? Hoje, especificamente, né, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou mostrar da Vale. Por que da Vale? Porque a Vale está para soltar o resultado quinta-feira, tá? Então, eu vou mostrar uma operação um pouco contra-intuitiva do que todo mundo faz no mercado. Vamos lá. Acho que já dá para ir direto para a Vale. Deixa eu ver aqui o tempo. Vamos direto para a Vale, então. Então, a gente olhou o índice, a gente olhou a Petrobras, né? Mostrei aqui como que a gente opera a Petrobras de forma tranquila, aonde a gente pode fazer as operações de capital garantido em qualquer região que a Petrobras estiver, aonde a gente faz as nossas operações de defesa e aí, entre essas regiões de defesa, o que que a gente opera, que são as operações que eu chamo de vacas leiteiras que vão dar dinheiro para a gente pagar os nossos boletos, tá? Vamos para a Vale, que a Vale, como vai ter o resultado, se eu não me engano, na quinta-feira, eu vou mostrar algumas operações, tá? Geralmente, quando tem resultado, né, quem acompanha mais o mercado fala o seguinte, né, acompanhando aí os YouTubers, os influencers da vida, se vai ter resultado de uma empresa, vamos fazer uma operação X, que é uma operação que eu vou mostrar aqui, tá? E eu vou mostrar uma outra vertente dessa operação e vou explicar a razão disso. Então vamos lá, o que tem acontecido com o Vale, né? Lembrando que Vale também está muito ligada aí à macroeconomia, né? Demanda por minério de ferro. Quem é o principal comprador de minério de ferro da Vale é a China, tá? Então, com essas questões de tarifas, ela acaba não conseguindo andar com todo o potencial que ela tem para andar. Se não tivesse acontecido isso, sinceramente, Vale já era para estar aqui nessa região aqui de cima, ó, tá? Vale, todas as instituições financeiras recomendam Vale acima de R$ 60, tá bom? Pelo preço aí do minério. Mas o que tem acontecido com Vale? Ela veio aqui, né, de uma breve correçãozinha, depois ela tentou subir, né, ganhou, ela até teve força aqui, rompeu essa região é bem importante para Vale, tá? Rompeu essa regiãozinha aqui, ó, voltou, distribuiu aqui, com qual intenção? Ir para cima. Só que ela sofreu de novo aqui, ó, nessa outra região. Tinha uma região aqui também, tá? Sofreu de novo aqui nessa regiãozinha. Aí, contexto macroeconômico, ela veio buscar liquidez aqui embaixo, ó, exatamente na região que ele já tinha batido de suporte aqui. Na minha visão, tá? Quem pegar meus vídeos aí para trás, giro de mercado, eu até acreditava que Vale só viria até aqui buscar liquidez para aí sim voltar para cima, mas ele veio aqui para baixo para buscar mais força. Então, qual que é a intenção? Que realmente agora ele vá para cima. Ah, Vinícius, mas vai direto? Não necessariamente, ainda mais pelo contexto macroeconômico. Então ele pode vir aqui, né? Vamos pagar aqui. Ele pode fazer vários movimentos, né? Ele pode vir aqui, ó, bater e ir. Ele pode vir até aqui, voltar, bater e ir. Pode até ir direto, pode, acho difícil, tá? Tem todos esses movimentos. Mas no atual cenário, mesmo hoje, né, Vale subir no 1,87, chegou a subir um pouco mais, se segurando frente a todo esse contexto macroeconômico, acredito que Vale é para cima. Isso é uma coisa. A segunda coisa legal, Vale é para cima, tá bom. Então, o que você faz com essa informação? Tá? Então, eu vou te mostrar aqui. Geralmente, nesse contexto das empresas soltarem balanço, tá?
a maioria das pessoas fazem essa operação aqui, ó. O que que é isso daqui? É uma compra de um straddle, tá? Por quê? Porque se a ação balançar muito, seja para queda ou para alta, você ganha dinheiro, tá? Você ganha dinheiro, que é justamente os períodos que eu chamo de ciclos econômicos. Quais são os ciclos econômicos das empresas? A cada 3 meses, resumidamente, tá? Você pode pensar em tudo que tiver de ciclo, mas os ciclos econômicos das empresas é a cada 3 meses, porque é quando ela solta resultado, tá? O que que eu não gosto dessa operação? Essa operação, primeiro eu vou mostrar, você tira dinheiro do bolso, porque você compra uma estrutura, tá? Você compra uma estrutura. E segundo, você tem essa região aqui, ó. Essa região aqui é uma região de prejuízo, tá? É uma região de prejuízo. E essa operação aqui você faz, você compra ela do mercado com a expectativa que a ação balance muito depois que solta o resultado, que você tenha um ganho. Só que veja só, neste exemplo, você tem que comprar a estrutura, você tem que tirar dinheiro do bolso para comprar essa estrutura. Então eu não gosto muito. Eu, Vinícius, particularmente não gosto. Você pode fazer essa operação combinado com outras, aí sim ela pode fazer sentido. Mas eu vou mostrar aqui como que seria uma forma um pouco mais interessante de você executar uma operação quando você está esperando movimentos bruscos de uma empresa, dado esses ciclos econômicos, principalmente ciclo de resultado. O que que seria? Seria um straddle vendido. Seria essa foto aqui, tá? Seria o oposto do straddle comprado, que foi o que eu acabei de mostrar, tá? Essa operação, por que que eu já acho interessante? Porque você recebe dinheiro do mercado para montar essa estrutura. É uma operação que a gente chama de operação de crédito, tá? Especificamente essas operações que eu estou mostrando hoje são operações exclusivas e estruturadas de opções, tá? Elas só usam opções, né? Elas não usam ações em conjunto. Hoje eu estou mostrando isso daqui por quê? Porque calhou da Vale soltar o resultado na quinta-feira, na próxima quinta, né? Então já seria o momento para a gente se posicionar. Então esse aqui é um tipo de operação que eu gosto mais do que essa daqui, que é o straddle comprado. Eu já gosto do straddle vendido. Qual que é o porém dessa operação aqui? Para quem não está acostumado, para quem não tem experiência em opções, ela passa a ser uma operação arriscada, porque se a ação mover muito, tá vendo aqui, ó, a partir dessa região, ó, você passa a entrar numa zona de prejuízo. Isso para quem não tem experiência, tá? Para quem tem experiência, existem os manejos, existem as rolagens. Eu monto muita operação assim, tá? Mas não é esse intuito aqui hoje. Vamos partir do básico, passo a passo, para vocês conseguirem aí seguir a nossa estratégia Arte da Guerra no mercado financeiro, tá? E se ela tiver um movimento brusco para alta, você também pode entrar numa zona de prejuízo, tá? Então o que que acontece? Ela já é melhor do que o straddle comprado, né? Esse daqui é o straddle vendido, você recebe dinheiro em D mais um na sua conta. É uma operação a crédito. O que que eu acho uma operação mais inteligente do que essas duas? E a gente faz muito dentro da nossa estratégia. É essa operação aqui. Essa operação, ela não tem um nome específico, tá? Se você for olhar na literatura, eu até tenho aqui, eu não lembro agora como é que chama, mas não tem um nome assim popular, tá? Você não acha muito no YouTube aí, por exemplo. Mas é uma estratégia que, ó, é a crédito também, ela te dá mais caixa do que o straddle vendido. E qual que é o interessante dela? Como você faz uma ponta comprada e uma ponta vendida, e você está mais comprado do que vendido, você tem a possibilidade de rolar essa operação caso a ação não se mexa muito. Então vamos pensar assim, ó, essa daqui a operação tem que se mexer muito, tá? Só que ela tem essa região aqui nebulosa e a operação acaba aqui. Por quê? Porque as duas pontas dela são compradas, tá? Então, operação comprada, a gente não existe manejo para isso. Essa outra operação aqui, ó, ela é a crédito, só que ela tem essas duas pontas de risco. Elas são duas pontas vendidas na mesma proporção. Existe manejo para operação vendida? Existe, tá? Mas aqui fica um pouco mais arriscado. E essa daqui, como você tem uma ponta comprada e uma vendida e proporções que a gente chama de ratio mais compradas do que vendidas, você pode rolar essa operação caso a ação não se mova muito nesses períodos de ciclo, tá? Então vamos lá. O que que acontece? Ó, se ela se mexer só que para queda você tem um lucro limitado. Como eu acabei de fazer a análise e na minha visão vale para cima, eu vou estruturar essa operação para o lucro máximo ou lucro infinito aqui no caso para alta, tá? Então quanto mais essa ação se mexer para alta, mais eu vou ganhar. Ah, Vinícius, mas tem uma zona de prejuízo aí. Tem. Só que o que que acontece com essa operação? Essa operação, se a ação não se mover, ou seja, se ela ficar bem aqui, ó, lá no vencimento dos contratos de opções, realmente você vai ficar nessa zona de prejuízo. Só que o que que a gente faz? A gente rola. A gente usa o artifício da rolagem. Essa operação propicia
a gente fazer esse tipo de rolagem, ou seja, a gente rola os contratos de opções para o próximo vencimento, tá? Para esperar esses movimentos aqui, seja para alta ou seja para queda. Essa operação é interessante justamente por causa disso. É como se ela unisse as duas operações anteriores e te desse mais a ferramenta da rolagem. Então, se a ação for para baixo, você tem aqui sua zona de lucro. Se ela for para cima, você tem sua zona de lucro também. E se ela ficar aqui nessa região do meio, a gente usa o artifício da rolagem, tá bom? É claro, isso daqui você não vai conseguir talvez executar sozinho. Isso aqui tem alguns parâmetros para essa operação. Mas meu objetivo hoje era passar uma leitura aqui, né? Então a gente falou de índice, de Petrobras, de Vale e eu mostrei uma operação na Vale, tá? Então, giro de mercado do dia 22/4 fica por aqui até o giro de amanhã.